Seja bem-vindo, professor Igor, com a palavra. Tá bom. Muito bom dia. Excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, relator desta DPF, presidente dos trabalhos, em seu nome e em nome do excelentíssimo advogado-geral da União, doutor José Livio do Amaral, são os demais integrantes da Corte, autoridades presentes e demais participantes dessa audiência pública. O quadro apresentado pelo colega Tiago e com os demais dados já trazidos ontem, mesmo hoje nas falas antecedentes, de acordo com o entendimento que aqui representamos em conjunto, está configurado em processo de agravamento um verdadeiro estado de coisas inconstitucional e inconvencional em matéria ambiental climática, tal como suscitado na inicial, somado ainda ao estado de emergência ambiental climático, como já é reconhecido por diversos países e entidades internacionais, a exemplo do Parlamento Europeu no final do ano passado, inclusive com a meta de atingir a neutralidade climática até 2050. Esse estado de coisas se verifica, portanto, em virtude do flagrante retrocesso em termos de proteção ambiental, ademais do descumprimento do dever de progressividade, referido inclusive na fala do professor Armínio Fraga, estabelecido pelo direito internacional quando se trata de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. O retrocesso se manifesta tanto no plano jurídico, do ponto de vista da diminuição da proteção normativa, institucional, organizacional, procedimental e mesmo financeira orçamentária, e do ponto de vista fático, a degradação segue avançando e se persistir a erosão da proteção jurídica, somente poderá também piorar por falta de instrumentos, né, suficientes para sua contenção. Soma-se a isso, do ponto de vista das políticas públicas ambientais, a caracterização de um verdadeiro laissez-faire ambiental, tal como referido pelo ministro Herman Benjamin, do STJ, uma fase legislativa do passado, pré-direito ambiental, e que pode ser ilustrada pela manifestação recente tão difundida de vamos todos passar a boiada. Os deveres de proteção estatal, como já referido, vinculam todos os órgãos e agentes estatais, implicam dever da atuação do poder judiciário no controle das ações e omissões dos demais atores estatais, inclusive aqui em especial do Poder Executivo, quando manifestamente se está aquém dos níveis de proteção ecológica exigidos constitucionalmente e pelos estándares internacionais. Aqui também se aplica, como já é tradição do STF, a figura da proibição de proteção insuficiente ou deficiente. E é nesse contexto que assume relevo o instrumento jurídico do princípio da proibição de retrocesso ambiental e ecológico e do correspondente dever de progressividade, reconhecido e aplicado por essa Corte como princípio constitucional implícito em diversas decisões, além de expressamente consagrado no artigo 3º do Acordo Regional de Escazú, de 2018, do qual o Brasil é signatário, muito embora não tenha finalizado a sua incorporação. O princípio da proibição de retrocesso ou não regressividade, que já havia sido deduzido também do princípio de dever de progressividade previsto nos documentos internacionais, passou a incluir a proteção do ambiente e opera como instrumento para aferição e controle, portanto, de atos do poder público que diminuem os seus níveis de proteção. Importa também sublinhar que o dever do Poder Judiciário, no sentido de controlar as ações e omissões dos demais poderes, torna-se pleno e imperativo, operando, portanto, como regra, quando estiverem comprometidos o mínimo existencial ecológico e o núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente, o que se dá nas seguintes situações. Primeiro, quando se está diante de riscos irreversíveis, é um critério protagonizado pelo professor Alexandre Aragão, de Coimbra, a exemplo aqui do tipping point de savanização da Amazônia, de 20% a 25%, quando já chegamos a 17% de desmatamento, como referido ontem pelo professor Carlos Nobre. B, quando ocorre a afetação dos processos ecológicos essenciais, de acordo com o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição, no caso, exatamente da integridade do sistema climático. E C, quando se trata da proteção de espécies de flora e de fauna ameaçadas de extinção, também de acordo com a nossa Constituição. Para otimizar tal proteção, é necessário assegurar, no âmbito da proteção ambiental, uma posição preferencial da integridade climática, visto pertencer ao núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente, no sentido de um mínimo existencial ecológico e, especialmente, de um mínimo existencial ambiental, como já referido. O STF tem atuado e pode atuar ainda mais como ator proativo de uma cogovernança ecológica no contexto também da sua função contramajoritária. Há que resguardar também nesse contexto os interesses e direitos fundamentais de minorias e grupos sociais vulneráveis e subrepresentados pela política tradicional, como é o caso dos povos indígenas, das crianças e adolescentes, inclusive aqui pelo olhar, pela ótica da justiça climática, como já simbolizado pelo conhecido movimento Fridays for Future, da estudante sueca Greta Thunberg, além das futuras gerações humanas, como inclusive previsto no na nossa Constituição.
Os deveres do Estado de proteção dos grupos sociais vulneráveis foram expressamente reconhecidos no contexto da proteção ecológica e dos direitos humanos, também pela opinião consultiva 23/2017 da Corte Interamericana, inclusive também no contexto do acesso ao sistema de justiça. A forma possivelmente mais eficaz de atuação do Poder Judiciário nesses casos, de maior impacto e transversalidade, sempre buscando, quando possível, uma deferência para os demais atores estatais, é lançar mão de decisões que impõem medidas estruturantes, tal como já tem surgido a doutrina pela pena de autores como o nosso colega da PUC Rio Grande do Sul, Marco Jobim, professores Hermes Zanetti Júnior, Sérgio Reinhardt, entre outros, e também da qual já lançou mão o próprio STF em algumas decisões, inclusive no que tange à proteção das comunidades indígenas vulneráveis em relação aos efeitos do Covid. Né? Dentre as medidas que poderiam ser determinadas, já no presente feito, podemos referir as que seguem caráter ilustrativo. A instalação de um comitê de emergência ou de crise ambiental, ou também sala de situação ambiental, como feito, aliás, há poucas semanas pela Suprema Corte da Justiça da Argentina, em relação às ações aos incêndios do delta do Rio Paraná. Tal comitê ou sala seria composto, por exemplo, por autoridades públicas, entidades científicas e representantes de entidades ambientalistas, povos indígenas, representantes do setor jurídico, a ser cumprimento das medidas judiciais eventualmente determinadas, e com isso também assegurando aquilo que se tem chamado de uma cidadania ambiental. Na jurisprudência do STF, a sala de situação teve a sua instalação determinada na DPF 709, também sua relatoria, ministro Barroso, onde justamente se determinaram aquelas medidas que eu referi para conter o contágio e a mortalidade por Covid-19 entre a população indígena. Da mesma forma, registra-se a DPF 743, relatada pelo ministro Marco Aurélio, em que é pleiteada, além do reconhecimento de uma estado de coisa inconstitucional, a imposição de inúmeras medidas, por exemplo, um plano de prevenção e combate aos incêndios do Pantanal, e também a criação de uma sala de situação, de modo a permitir a gestão da crise. A função de tal comitê ou sala de emergência visa possibilitar a gestão da crise ambiental, subsidiar a tomada de decisões, monitorar o cumprimento das medidas impostas, inclusive no tocante ao cumprimento e execução do orçamento em matéria ambiental, elaborando relatórios periódicos a serem submetidos ao STF. Aqui se fez, evidentemente, apenas algumas referências sobre possibilidades de instrumentalização da força possível do direito, né, em relação à regulação, seja induzindo conduta, seja sancionando, seja, inclusive, né, combatendo medidas de desconstrução da nossa integridade ambiental climática. Para encerrar, permite dizer em meu nome, doutor Tiago, que mais uma vez o STF está ocupando seu lugar na cogestão da crise ambiental e do correspondente estado de coisas inconstitucional e convencional, tendo em suas mãos a possibilidade de contribuir de modo concreto para o seu enfrentamento e mesmo sua superação. Espero não ter falado rápido demais e cumprir o tempo. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade. Muito obrigado, professor Ingo Wolfert Zarley, pela sua contribuição.